Norte. É isso, viu, Helder? É importante a gente destacar que o Mandará Shelby, ele tinha uma função estratégica ainda naquela operação faixa rosa que nós acompanhamos a prisão da Ana Azevedo. Você lembra no passado que nós acompanhamos essa operação aqui no Bom Dia Meio Norte, Helder? Aqui é um desdobramento da operação faixa rosa porque o Tiago Ribeiro, o Pedro Tiago Ribeiro, ele tinha uma função específica nessa ação que acabava ali dando ordens para que as mulheres cometessem ali alguns crimes, né, principalmente no setor de disciplina dessa organização criminosa. Então hoje aqui nós estamos acompanhando mais uma fase, mais uma operação do Draco, dessa vez o desdobramento da operação faixa rosa que aconteceu no ano passado e acabou mirando o núcleo feminino dessa organização criminosa. Eu estou aqui ao lado do delegado Charles e também do guarda municipal Mesquita para trazer informações sobre essa ação. Ele inclusive já até falou com a gente sobre a ação que ocorreu dentro da residência. Delegado Charles, é isso, nessa operação é mais um desdobramento aí da faixa rosa, né? Pois é, Denis, todos os telespectadores, segurança pública não para, né? Continuidade realmente da Operação Faixa Rosa, flagrada ainda no ano passado. Lá nós conseguimos efetuar a prisão de diversas mulheres que foram aliciadas e cooptadas e foram levadas para dentro da estrutura da facção. E no decorrer das investigações nós conseguimos identificar outras pessoas, dentre eles esse indivíduo que foi preso aqui nesse momento, que exercia sim essa função de cadastrar, levar as pessoas para dentro da estrutura, um indivíduo de alta periculosidade, membro do Bonde 40, que exerce a função de geral aqui nessa região, inclusive no momento da prisão. Acho que você já tem conhecimento, ele reagiu à prisão, reagiu ao comando para que ele se entregasse. Nós tivemos o apoio aqui extraordinário da Guarda Municipal, inclusive um colega ficou lesionado no momento ali que nós fomos imobilizar esse criminoso. Então o indivíduo realmente de alta periculosidade está sendo retirado de circulação nesse momento. Mas não só isso, nós tivemos prisões também no estado do Maranhão, na cidade de Barreirinhas, uma ação integrada que contou com o apoio da inteligência nossa aqui, da inteligência do Maranhão. Nós conseguimos localizar uma mulher que na época da operação ela fugiu para a região de São Luís e a gente continuou monitorando e conseguimos efetuar essa prisão na cidade de Barreirinha com o apoio da Polícia Civil do Estado do Maranhão. E aqui contamos com o apoio da Guarda Municipal, do Canil, da FEISP, da Inteligência, que resultou no cumprimento desses 5 mandados judiciais e dessas prisões importantes de indivíduos que estavam realmente causando esse desconforto na sociedade e agora vão para dentro do sistema penitenciário, para dentro das celas das unidades prisionais e lá, com certeza, eles não vão continuar cometendo crime como eles estavam fazendo nesse momento aqui em liberdade. Delegado, com relação ao papel aí do Pedro Tiago, né, que foi preso nessa residência, ele seria responsável aí por fazer o cadastramento aí de membros dessa organização criminosa do Bonde dos 40 aqui nessa região? Sim, um indivíduo que exerce essa função de geral da quebrada aqui dessa região, que é uma função de destaque dentro da estrutura criminosa e uma das ações desenvolvidas por ele era justamente fazer o cadastro dessas mulheres que integravam essa célula feminina do Bonde 40. Então agora está sendo retirado de circulação um indivíduo de alta periculosidade, causava um incômodo aqui nessa região, ameaçava vizinhos aqui na região da Vila da Paz, mas agora está preso à disposição da Justiça. Com relação ao papel da patroa, delegado, vamos ouvir aqui ainda o delegado falando sobre esse caso do Pedro Tiago, vamos ouvir. A prisão dele agora, delegado, tem algo a ver ainda com as fases das operações, da Operação Faixa Rosa? Pois é, Chico, como eu havia falado agora há pouco, né, Matheus, todos os telespectadores, essa operação é decorrente ainda da Operação Faixa Rosa. Vocês têm conhecimento que a gente valoriza muito a continuidade desse monitoramento, dessas investigações e as informações coletadas naquela época, elas foram analisadas, trabalhadas, transformadas em relatórios técnicos e depois representamos junto ao Poder Judiciário por algumas medidas cautelares, dentre elas algumas prisões. Hoje nós estamos cumprindo 5 mandados judiciais e um deles é relacionado a esse indivíduo que integra a facção Bonde 40, exerce uma função de geral da quebrada, que é uma função de destaque dentro da estrutura criminosa e não só isso, ele era responsável por fazer o cadastro daquelas mulheres, levar
aquelas mulheres para dentro da estrutura criminosa. Mas não é só isso, efetuamos também prisões no estado do Maranhão, de uma investigada, na época ela fugiu para a região de São Luís, nós continuamos monitorando e hoje, na deflagração dessa operação, nós conseguimos efetuar a prisão dela lá na cidade de Barreirinhas, o apoio da nossa inteligência daqui, da inteligência do Maranhão. Tivemos a prisão lá que foi feita pela Polícia Civil do Estado do Maranhão. Então, uma ação que contou com o apoio da Guarda Municipal, do Canil da FEINSP. Esse indivíduo, inclusive, ele reagiu à abordagem, ele não atendeu a voz de comando da segurança pública, tentou fugir, foi para cima dos policiais, os policiais lesionados aqui, ó, lesionado também na perna, no joelho. E agora, além do mandado de prisão, que está sendo dado cumprimento nesse momento, ele também vai ser autuado pelo crime de lesão corporal, resistência. Então, vai responder mais um crime, um indivíduo de alta periculosidade, não atendeu ao comando da segurança pública piauiense. Isso demonstra o profissionalismo e mesmo nessas situações, nosso objetivo é prender. A gente faz com que as ações tenham se tornado cada vez mais exitosas. Isso é fruto dessa integração, desse preparo técnico operacional e também do conhecimento dos investigados. Eu posso assegurar que quando a gente vai dar cumprimento a uma medida cautelar, a gente já tem conhecimento do nível de periculosidade desses criminosos para que a gente consiga evitar um dano maior para a sociedade, para os nossos operadores da segurança pública. O senhor falou em 5 ordens judiciais. As 5 é de busca e apreensão, de prisão a todas elas. E além aqui desse rapaz, alguém mais foi preso? Pelo menos 3 prisões efetuadas, né? Uma delas no estado do Maranhão, 2 aqui e 5 mandados de busca cumprida. Então, 5 mandados de busca cumprida. Na verdade, eu me equivoquei, não são 5, são 8 mandados judiciais, 5 de busca e 3 mandados de prisão. Algum material ilícito apreendido aqui com esse alvo? Informações que vão alimentar ainda mais essa investigação em curso, né? A gente já tem conhecimento, já tem muitas informações que foram coletadas na época e agora a gente vai concluir de vez essa investigação, encaminhar ao Poder Judiciário. Várias mulheres foram presas naquela época, né? Algumas ainda permanecem presas, outras já foram colocadas em liberdade, com medida cautelar de tornozeleira eletrônica, né? A gente não é a favor, nós não concordamos, mas aceitamos esses posicionamentos, né? Isso é fruto realmente de uma legislação atrasada, mas a gente não pode aceitar isso como normal. A tornozeleira eletrônica não foi feita como uma medida que tem demonstrado eficiência, principalmente para esses criminosos que integram facção criminosa. Delegado, ele seria padrinho aí dessas mulheres? Em algumas delas, né? Outras ele exercia uma espécie de controle ali, como se fosse um RH dentro da estrutura criminosa. Ele fazia uma triagem, fazia o cadastro, ainda fazia o monitoramento dessas mulheres e também exercia algumas influências decisórias dentro de atos do próprio Tribunal do Crime, né? Foi noticiado na época que acontecia o Tribunal do Crime, algumas delas participaram diretamente dessas ações e aqui a grande maioria dos investigados e presos foram mulheres, né? Poucos homens naquela situação, mas aqui está um deles que exercia essa função de destaque, mas agora preso à disposição da Justiça. Delegado, dele dentro da facção, esse papel dele dentro da facção, qual também é o perfil dele no submundo do crime? Tem antecedentes, ou mesmo? Ele já responde a 2 procedimentos, um deles de estelionato, né? Outro ele conseguiu, infelizmente, descaracterizar o tráfico e resultou numa posse, mas a gente sabe que ele é envolvido com o tráfico de drogas, né? Infelizmente, termina acontecendo algumas situações dessas, onde a gente consegue efetuar as prisões, mas por essa brecha na legislação, esses criminosos, em algumas situações, eles terminam tendo êxito, né, no que diz respeito à defesa. Mas o indivíduo que praticava ameaças nas vizinhanças aqui, exercia esse papel de geral aqui da região, que é um papel de destaque dentro da estrutura. A pirâmide é uma estrutura piramidal, esses gerais eles estão posicionados na parte superior da pirâmide, exercendo funções de liderança, de coordenação, de tomada de decisões dentro da estrutura criminosa, além dessa função de gerenciar esse cadastro, esse filtro dessas informações relacionadas à entrada dessas mulheres dentro da estrutura feminina. Delegado, aqui na parede tinha algumas inscrições da facção criminosa, demarcando território, foi pelo que a gente pôde perceber, a escola teria feito ali uma pintura recentemente. Isso também fazia parte aí dessa ordem dada por ele, né? Inclusive essa pichação aconteceu por determinação dele.
Ele, querendo demonstrar influência, ele determinou que os criminosos praticassem essa pichação. A gente já removeu a grande maioria das pichações aqui nessa região da Vila da Paz, da Vila Costa Rica, e ele era um dos causadores desse dano. As pichações, elas causam um dano significativo, um dano muito relevante, tanto no que diz respeito às consequências sociais negativas. Quando esses indivíduos eles determinam a prática dessas pichações, eles querem levar uma mensagem. Qual a mensagem? Da influência deles em um determinado contexto territorial, e não só isso. Eles querem normalizar, eles querem romantizar a presença dessas células criminosas no contexto social. Eles querem levar uma mensagem de que é normal a existência dessas facções em razão da evolução da sociedade. A gente sabe que não é normal, é por isso que uma das ferramentas utilizadas pela própria segurança pública é justamente a remoção desses sinais, dessas marcas deixadas pela criminalidade. Delegado, recentemente eu acompanhei um caso com a delegada Amanda Bezerra de uma criança de apenas 12 anos de idade, uma garotinha, que estaria cometendo ali algumas ações dentro da escola. E no relato que ela deu, inclusive essa informação é exclusiva, viu, Helder? Ela teria dito que teria sofrido uma punição por parte do setor feminino dessa organização criminosa, que inclusive ela teria dado nomes, né? Uma delas teria sido presa naquela primeira parte da Operação Faixa Rosa. Aí eu lhe pergunto, né? Essas mulheres, elas permanecem ainda cometendo esse tipo de crime relacionado a essa organização criminosa, punindo outras mulheres que teriam ali atuação ainda por parte dessa organização criminosa? Várias dessas mulheres, elas foram soltas. O processo não transitou em julgado ainda, ele está no decurso aí, está correndo junto ao Poder Judiciário. A gente espera que ao final da instrução elas sejam sentenciadas e volte para o sistema penitenciário. Eu tenho certeza de que a grande maioria delas, infelizmente, não se desvincularam dessa estrutura da facção. Algumas delas com monitoração eletrônica, né? Claro que a gente exerce o trabalho de monitoramento permanente, e se a gente identificar realmente o envolvimento delas com alguma situação que chegue até o departamento, até a gente constate no decorrer das nossas investigações, nós iremos representar por outras medidas. Mas eu asseguro que, pelo conhecimento que a gente tem, que muitas delas já foram soltas, e a grande maioria, infelizmente, continua trilhando o mesmo caminho, que é de integrar essa estrutura criminosa. Você falou de uma criança, né, adolescente, né? Aqui eu trago um relato de uma das operações deflagradas pela gente aqui na região da Vila Costa Rica. Quando nós fomos remover as pichações, eu não sei se vocês lembram, mas dentre os alvos tinha um menino rei e o outro irmão dele, menor de idade, que morreu em confronto com a polícia porque ele praticou um crime, um latrocínio contra um policial militar aqui em Teresina. E nesse contexto, quando a gente estava removendo as pichações, nós fomos abordados por uma criança de 11 anos de idade. E quando eu fiz o questionamento a respeito do que ele estava fazendo naquela situação e qual era o nome dele, ele me questionou. Delegado, o senhor está querendo saber o meu nome ou o meu vulgo? Porque o meu vulgo é menino maluquinho. Eu vulgo como assim? Ele, sim, eu faço parte dessa facção e o meu padrinho é o menino rei. Então, são adolescentes aliciando e cooptando crianças, como aconteceu aqui na região da Vila Jerusalém, Costa Rica, o exemplo desse menino maluquinho que foi aliciado e cooptado por essa estrutura. E quando nós removemos as pichações, no dia seguinte, eles estamparam uma pichação bem grande. E quando nós fomos desenvolver o trabalho de fiscalização, de monitoramento que a gente faz, nós identificamos que o menino rei tinha determinado que o menino maluquinho praticasse aquela pichação. Então, uma criança de 11 anos que já tinha sido aliciada e cooptada por essa estrutura. É por isso que é importante a gente combater as facções criminosas com ações que vão muito além do que ações repressivas, com as prisões e buscas. É por isso que a gente leva uma mensagem de prevenção. É por isso que a gente ministra as palestras. É por isso que a gente usa as redes sociais como uma ferramenta de comunicação eficiente voltada à prevenção, principalmente para os jovens, que a gente demonstra a realidade de fato, as consequências negativas de quem integra essas facções, consequências que acompanham essas pessoas no decorrer de sua vida. Então é por isso que a gente usa a comunicação, é por isso que a gente combate as facções criminosas com ações que vão muito além do que as ações repressivas, é por isso que a gente atua com prevenção e muito além disso, uma mensagem demonstrando o resultado, as consequências de quem integra o mundo do crime. Até porque a gente tem conhecimento de que o que move essa estrutura criminosa, o que move a grande maioria dos faccionados que integram a estrutura piramidal, não é a questão financeira, é um sentimento de pertencimento, é uma crença
criminosa que eles compartilham quando eles integram essa estrutura criminosa. Obrigado, delegado, pelas informações. Vou conversar aqui rapidinho, Helder, novamente com o guarda municipal Mesquita, que também participou da parte de investigação aqui, de cumprimento desse mandado. Agora está tudo tranquilo, né? Mas o joelho e a mão acabaram ficando ainda feridos, né, por conta dessa ação, né? Isso, tá tudo tranquilo agora, a gente vai só cuidar agora. Vamos fazer o exame de corpo de delito, como o próprio delegado falou, e a gente vai dar seguimento aí ao cumprimento do mandato, dos outros que já foram cumpridos também. E vamos lá para Draco agora. A gente acompanhou nesse trabalho, né, mas o trabalho da Guarda Municipal, de fato, tem toda uma preparação para agir nessas ações que os criminosos acabam fugindo, né? Sim, a gente fez o cerco, né? A gente fez o cerco e logramos êxito. A gente já saiu já com cada um com a sua posição, né, aqui no ambiente, e aí logramos êxito. Só para a gente finalizar, Helder, ontem nós tivemos a votação da PEC da Segurança Pública na Câmara Federal, e aí uma das modificações que pode ocorrer vai ser justamente com a Guarda Municipal, porque agora passa a ser Polícia Municipal. Vocês acompanharam essa votação? Como é que a Guarda recebe essa informação dessa possibilidade de mudança, porque o projeto ainda deve ser votado no Senado? A gente acompanhou, foi votado na Câmara Federal, agora vai para o Senado, para a apreciação do Senado. A gente aguarda com bastante expectativa. Para que haja essa modificação, né? Com certeza. Obrigado, viu? Delegado, só para rapidinho, a gente mostrou agora há pouco, olha, a placa, né? Frango assado, peixe, toscana, na brasa. De fato, esse trabalho ocorria aqui ou era apenas para ludibriar aqui o trabalho da polícia? A atividade que esse criminoso exercia era apenas atividade criminosa e nenhuma atividade ilícita, né? São situações que eles colocam apenas para tentar camuflar as suas ações criminosas. Então tá aí, Helder, com relação à operação que foi feita, são 5 mandados sendo cumpridos ainda no âmbito da Operação Faixa Rosa. A pichação que nós nos referíamos, Helder, era aqui, ó. Aqui, ó. Tinha aqui o nome da organização criminosa. No entanto, por conta do trabalho feito, né, na escola, trabalho feito de policiamento aqui na região, ela acabou sendo apagada. Então, nesse exato momento, a polícia cumpre, vai sair aí da residência o Pedro Tiago Ribeiro da Costa, que seria geral aqui dessa região. Ele seria integrante do bonde dos 40, responsável pelo comando aqui nessa região, mandou pichar o muro do colégio, como o delegado relatou agora para a nossa equipe, e essa operação, ela seria o desdobramento da Operação Faixa Rosa, que foi deflagrada aí do ano passado, que a Ana Azevedo foi presa, que outras mulheres foram presas naquela ação. Ele seria padrinho, né, de algumas dessas mulheres, ou seja, algumas dessas ordens partiam desse indivíduo para fazer o cometimento de algumas punições relacionadas a essa organização criminosa. Nessa mesma região, nessa mesma residência, a gente tem uma imagem aí, exclusiva, da parte interna dessa residência, ou seja, não só aqui na parte externa, aqui na parte de fachada aqui dessa residência, mas na parte interna ele já começava a fazer uma espécie de transformação, de mudança dessa casa, ou seja, de reforma dessa casa, possivelmente aí oriundo do dinheiro relacionado ao tráfico de drogas. E aqui, como a gente pôde perceber, tinha essa placa, né, que vendia frango assado, peixe, toscana, mas como o delegado pôde relatar para a nossa equipe, nada disso acontecia, a não ser para poder enganar o trabalho aqui da polícia. Então, essa operação, ela está em andamento nesse exato momento. Além desse indivíduo, Helder, tem uma outra pessoa que foi presa pela polícia, uma mulher identificada como patroa. Ela também foi alvo dessa operação, já havia sido presa anteriormente por força de mandado judicial expedido em investigação relacionada à organização criminosa, e outro mandado, como o delegado pôde confirmar aqui para a nossa equipe de reportagem, foi cumprido no município de Barreirinhas, no Maranhão, contra uma mulher investigada, considerada foragida desde a primeira etapa da Operação Faixa Rosa. Na época, ela não foi localizada em seus endereços ligados aos familiares, pois havia deixado o estado do Piauí. Após a troca de informações entre os setores de inteligência, né, o trabalho de inteligência do Draco e também da Secretaria de Segurança Pública, a suspeita foi localizada e presa antes que pudesse fugir novamente desse cerco que foi montado aí pela polícia. Então, essa operação ela está em andamento, a polícia vem cumprindo outros mandados, são 5 mandados que estão sendo executados nesse exato momento. A gente está aguardando a saída do Pedro Tiago, Helder, porque ele vai ser colocado aqui na viatura e a gente vai acompanhar aqui no Bom Dia Meio Norte, na Guarda Municipal, o serviço da Guarda Municipal, que vai se chamar, se for aprovado, né, o projeto no Senado, a PEC no
no Senado, vai se chamar aí Polícia Municipal, faz ali o trabalho de cerco, né, o trabalho de proteção, já que é um indivíduo de alta periculosidade. Ele, inclusive, quando a polícia chegou nessa residência, a gente trouxe agora há pouco essa informação, ele tentou fugir do cerco policial. Helder. Nós estamos acompanhando então essas imagens ao vivo. A qualquer momento, o Tiago, vulgo Mandara Shelby, vai sair desta residência. Peço à nossa produção agora para me dividir a tela com o ao vivo e as imagens que nós conseguimos de dentro então desta residência. Como trouxe o Denis Constantino, sinais de que em breve ele faria uma reforma. Olha só, gente. Olha só algumas imagens então que nós recebemos da parte interna da residência. Ali a parte de muro, possivelmente ali nos fundos da casa. Olha só o momento da incursão. Aí está então as imagens dos cômodos desta casa que nós estamos acompanhando esta ação da polícia. Momento em que os policiais realizam esta ação. Do lado esquerdo do vídeo você acompanha as imagens gravadas que nós obtivemos e no lado direito imagens ao vivo do momento em que os policiais estão fazendo ali os levantamentos necessários e buscas também nesta residência, a fim de localizar também algum entorpecente. Nesse momento, os policiais podem estar também conseguindo novas informações com o Tiago, que foi preso nesta manhã de quinta-feira. A gente vai acompanhando e segurando a imagem ao vivo para você, porque a qualquer momento, o Tiago deve sair preso. E a gente vai mostrar ao vivo aqui, a única emissora ao vivo neste momento, agora, trazendo para você informações deste caso aqui para o Piauí e para todo o Brasil. É a nossa Rede Meio Norte. Nós estamos acompanhando as imagens da incursão policial. Denis Constantino, estou contigo novamente. É isso, Helder. A gente traz informações relacionadas a essa operação que está ocorrendo nesse exato momento pelo Draco. A gente lembra aos nossos telespectadores, Helder, que ao longo do programa aqui a gente vai trazer informações também sobre uma segunda operação que está ocorrendo nesse exato momento. Helder, a gente trouxe a informação relacionada, enquanto o preso sai, né? A gente, só para fazer o complemento da informação com relação à votação ontem no Senado, né? Que vai transformar a Guarda Municipal, que aqui no Piauí, Helder, já tínhamos a Romu, que atuava de forma mais eficaz, de forma mais forte, de forma forte no trabalho feito contra a criminalidade, principalmente no apoio de operações policiais. A gente vem acompanhando todas as operações que a gente acaba cobrindo no local. A gente percebe a atuação da Guarda Municipal e nesse exato momento a gente percebe os policiais entrando aqui na viatura. Então eles vão se transformar a partir de agora em Polícia Municipal, né, por conta da aprovação ontem da PEC da Segurança Pública, com a grande maioria na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Os policiais ainda estão na parte interna, viu, Helder, para poder fazer aí o trabalho de retirada do Pedro e Tiago de dentro dessa residência. Trazer informações, Helder. Olha só, era um indivíduo que não tinha pudor, não tinha medo do trabalho da polícia, demonstrava ter um grau de periculosidade, porque ele tinha pichado esse muro, funciona uma escola. A gente percebe, muitas pessoas aqui, muitos pais estão trazendo o filho para essa escola que funciona aqui próxima dessa residência, aqui no bairro 3 Andares. E ele não tinha receio, não tinha medo. Então, ele acabava fazendo o tráfico de drogas, né, esse trabalho de disciplina nesse ponto aqui, nessa residência que fica ao lado dessa escola, inclusive pichando o muro, né, inclusive demarcando o território de que ele dominava aqui, já que ele era o geral, conhecido como geral da periferia, que era desse ponto onde, geral da quebrada, onde funcionava aqui essa casa, onde ele estava na casa. Como a gente percebeu aí nas imagens, Helder, ele estava dentro da residência com a mãe e a irmã. Pelo que a gente pôde perceber aqui na informação que nós checamos, elas estavam dentro da residência junto com ele. No momento em que ele percebeu a chegada da polícia, ele tentou pular os muros para poder fugir. O Mesquita, né, que é o guarda municipal, deu apoio ao trabalho, subiu a escada e aí no momento em que ele desceu acabou ferindo a mão e também o joelho, né, devido ao impacto da queda no momento de fuga desse indivíduo identificado como Pedro e Tiago. Ele agora, a gente está aguardando a saída dele. Os policiais foram
cumprir esse mandado de prisão. Lembrando mais uma vez que ele seria padrinho de alguma daquelas mulheres que foram presas na Operação Faixa Rosa, na primeira fase da Operação Faixa Rosa, que acabou mirando algumas influenciadoras, algumas mulheres que tinham atuação ali no tráfico de drogas, que tinham atuação no setor de disciplina dessa organização criminosa, em que elas recebiam algumas ordens, e uma dessas ordens era justamente do Pedro e Tiago, para poder o cometimento de crimes no setor de disciplina dessa organização criminosa. E tem um detalhe, viu, Helder? Recentemente nós acompanhamos aí o caso, olha a saída dele, tá? Ele está saindo agora de dentro da residência, o Pedro Tiago Ribeiro da Costa, seria geral aí dessa organização criminosa, teria esse trabalho aí por ser responsável aí pelo comando aqui dessa região, mandou pichar muros aqui dessa residência, dessa escola, para poder repassar aqui uma ordem dada nessa região. Então, a gente está aguardando, viu, a saída dele para poder a gente acompanhar o cumprimento desse mandado de prisão que foi executado. A polícia percebeu que ele estava aqui na região, que ele estava nessa residência, e aí hoje pela manhã acabou fazendo o cumprimento. Tudo isso, Helder, é importante a gente destacar que é o trabalho de inteligência, né, de investigação feita pela Polícia Civil do Estado do Piauí, com o apoio, né, da PISP e também da Guarda Municipal. Esse trabalho está sendo feito nesse exato momento, a gente está aguardando a saída do Pedro e Tiago dessa residência. Mais uma vez reforçar, Helder, que esse trabalho feito dessas mulheres ainda nessa organização criminosa, nós estivemos recentemente acompanhando o caso de uma garota de 12 anos, que estava dando muito problema. A gente mostrou isso aqui no Bom Dia Meu Norte, durante a programação do Grupo Meu Norte Comunicação, e a informação que nós tivemos naquela ocasião, Helder, é de que essas mulheres continuavam, viu? Olha aí, a saída do Pedro e Tiago Ribeiro da Costa, ele olha para o lado, né, dando algum tipo de informação relacionada à questão do momento em que estava saindo, para algumas pessoas que estavam aqui na região. Então, deu positivo, viu? Acabou dando positivo aí esse alvo que foi cumprido pela polícia hoje pela manhã aqui nessa residência no bairro Três Andares. A gente percebe ali os policiais cumprindo, né, esse mandado. Agora o indivíduo vai ser levado para a sede do Draco. Helder, a gente vai sair daqui para ir para a sede do Draco para acompanhar as demais informações relacionadas a essa operação policial que foi cumprida hoje pela manhã. Volto com você, Helder. Você viu aqui ao vivo a condução do Tiago, preso por tráfico de drogas e também associação criminosa, ligado então com uma facção aqui em Teresina. Você acompanhou tudo ao vivo dentro do nosso Bom Dia Meio Norte, na íntegra para você. O momento então em que ele me recupera a imagem aí, me recupera a imagem do momento em que o Tiago é retirado da residência e é levado para dentro da viatura. Agora as pessoas aproveitando para conhecer também o delegado Charles no momento dessas operações. E agora o Tiago deve ser conduzido para a sede do Draco. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Daqui a pouquinho o Denis Constantino volta ao vivo com a gente. Pois não, Denis, informação complementar. A importância do papel desse criminoso na facção criminosa, e isso é claro que atrapalha bastante, né? Helder, a gente percebe aí, ó, o trabalho feito aqui, ó, pelo delegado Charles, né, falando com algumas pessoas, tirando algumas fotos ali, a população, porque existe aqui, Helder, vou perguntar inclusive ao delegado, rapidinho, delegado, existe aqui uma espécie de medo por parte da população devido à atuação aí desse indivíduo. A gente percebeu que no momento que ele saía, ele olhou para o lado, né, talvez repassando algum tipo de informação, intimidar a população, e o trabalho aqui feito pela polícia, né? Esse indivíduo que vinha ameaçando a manifestação da sociedade com a prisão dele. Então, um indivíduo que vinha realmente causando um incômodo muito grande na sociedade aqui, agora está preso à disposição da justiça. Então, esse olhar que ele fez aqui, né, possivelmente, não sei se não só fazendo intimidação, como também passando algum tipo de recado, seria isso, né? É com o intuito de tentar intimidar, mas com a gente não há intimidação, a cadeia, a prisão, a sistema penitenciário e encarceramento. Obrigado, delegado, pelas informações. Está aí, Helder. Então, assim, olha aí, ó, a população começa aqui a falar com o delegado, a falar com os policiais do Draco, né, os policiais que estão aqui atuando nessa região. A gente percebe aí essa manifestação aí da população, Helder. Isso é uma comemoração, tá? Porque essas pessoas, elas estavam aqui com medo, né, desses indivíduos, com medo desse, em específico do Pedro e Tiago, que tinha função nessa região, de ser o geral aqui dessa região.
e acabava fazendo uma espécie de... ele amedrontava a população aqui nesse ponto onde nós estamos. E aqui a gente percebe, né, muita gente chegando próximo aí do delegado para tirar fotos, mas acima de tudo para agradecer, porque isso significa, Helder, uma liberdade aqui para o povo quando indivíduo como esse é retirado aí de circulação. A gente vai sair daqui, Helder, para trazer informações aqui ao longo do Bom Dia Meu Norte de outras ações que estão ocorrendo, inclusive um caso de um veículo e uma motocicleta que foram roubados no Mário Covas, e a gente vai trazer informações já sobre esse caso, uma imagem exclusiva que a gente conseguiu, a gente vai trazer para os nossos telespectadores, e outra operação policial que está ocorrendo nesse exato momento aqui na capital do Piauí. Já a gente volta, Helder. Show ao cachorro, Denis. Cuidado aí. Aí, 7 horas e 12 minutos, você acompanhando ao vivo agora a movimentação no bairro Três Andares. Olha só, gente. Rapaz, essa imagem que nós vimos agora há pouco da população abraçando o delegado, cumprimentando os policiais nessa ação, isso é nada mais, nada menos do que mostrar a presença do Estado ajudando a trazer paz para essas pessoas. Ali não é a figura do delegado Chaves, não é a figura de um policial, não é a figura de um agente qualquer. Ali é a presença do Estado. Ali é a manifestação da população agradecendo pela presença do Estado. Você imagina a pessoa, você aí que mora em um lugar tranquilo, que não costuma ter a presença da criminalidade, que é uma vez ao mês, vamos dizer assim, que você escuta falar de um assalto ou um furto aí na sua região. Imagine, coloque a mão na consciência, se coloque no lugar de uma pessoa que vive em um bairro que os criminosos afirmam que dominam. A população, ela vive com medo. Ela tem medo de falar, ela tem medo de chegar tarde em casa, ela tem medo de andar sozinha na rua, porque sabe que pode vir a sofrer de determinadas consequências. A população tem medo de fazer sinais com as mãos, porque pode vir a fazer alusão com uma facção, ser interpretado por uma facção rival e ser morta. Então, quando o Estado chega com o peso da sua mão e o peso da lei, a população agradece e se sente muito mais segura, muito mais segura. E nós estamos aqui, nosso papel como imprensa, com a responsabilidade do jornalismo que fazemos todos os dias, nós estamos aqui para apoiar o Estado, a polícia, a justiça, o Ministério Público. Nós temos que defender a aplicação das leis. E a lei é muito clara. Bandido tem que ir para a cadeia. Bandido tem que pagar pelos seus crimes. Nós não podemos admitir que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, que os nossos jovens sejam cada vez mais aliciados por esta corja. Temos que apoiar o trabalho da polícia.